Nesse vídeo você vai ver o meu pensamento por trás da montagem de um dos treinos de meus alunos. Essa aluna em específico, ela é uma aluna no qual ela treina presencialmente comigo todos os dias de inferiores. Anteriormente, a gente treinava juntos, tanto os dias de superiores quanto os de inferiores. Mas fizemos uma mudança, um alinhamento, e agora ela vai treinar todos os treinos de inferiores comigo e um de superiores sozinha. Então, estou montando uma ficha, seria exclusivamente para ela conseguir treinar ali os membros inferiores comigo e eu ia metrificando a sua margem de progressão. Então, você vai acompanhar tudo isso comigo. Estou tentando reativar esse canal. E vamos lá. Primeiro, contextualização. Essa aluna, ela tinha o treino dela, que era Lower 1, que seria esses exercícios, abrição de quadril, glúteo, coice na polia, só que a gente fazia numa máquina, Romanian Deadlift, com halteres, ou RDL, cadeira flexora e cadeira extensora. O Upper 1, que seria o único treino de superiores que ela faz na semana. Ela fazia ali uma remada baixa com pegada aberta, fazia uma puxada fechada e também uma remada neutra na máquina, fazendo também uma puxada aberta, um supino reto máquina e uma elevação lateral com halteres. Vamos lá, próximo treino. Lower 1, elevação de quadril com barra, glúteo coice na polia. O foco dela é principalmente glúteo posterior. Eu deixo um volume mais baixo ali de quadríceps para ela, que ela já tem esse músculo muito desenvolvido. Leg 45, extensora, abdução de quadril e mesa flexora. Vamos voltar agora para a reestruturação do treino dela. A partir do momento que eu quero e dar enfoque nos inferiores dela e no glúteo posterior, eu tenho que saber como eu vou alinhar esse volume com ela. Então, primeira coisa que eu vou fazer é a configuração aqui do app, da plataforma. Isso é padrão, tá? De todos os treinos que você tem que montar. Bom, primeiro treino. Eu não gosto de deixar por dias na semana. Eu errei aqui, eu sempre gosto de deixar numérico. Que às vezes a rotina do aluno muda, etc, né? Agora, treino número 1, Lower 1. O que eu quero em um Lower 1 seria o treino mais pesado, com exercícios multiarticulares, mas ainda assim dando uma maneirada no volume, pensando em ela desempenhar nas outras semanas. Então, o primeiro exercício, eu quero dar enfoque no glúteo dela, vai ser o quê? Um exercício de glúteo. Então, nesse treino que eu vou adicionar, por exemplo, uma elevação pélvica. Elevação pélvica. No qual eu não quero fadigá-la tanto, então vou deixar uma abdução de quadril. Abdução de quadril na máquina. Ela faz com o corpo para frente, tá? Posteriormente a isso, o que eu vou buscar também? Eu já fiz todo o volume de glúteo, eu vou querer o quê? Um exercício ali de quadris e um exercício de posterior de coxa. Então, eu vou colocar uma mesa flexora e vou colocar um leg press. Horizontal. Não, eu gosto de usar. Deixa eu ver se eu tenho algum outro exercício. Aí, leg press. Isso. É que com o tempo eu vou melhorando meu banco de dados, tá? Na plataforma. Não é como se eu só usasse os pré-definidos aqui. Antigamente eu usava, né? Usar a plataforma, só que aí com o tempo eu mesmo fui criando meu banco de dados e tal. E hoje posso me dizer que eu tenho um dos bancos de dados mais completos da minha região. Como nesse treino aqui eu vou dar um pouquinho mais de volume para quadríceps também, eu vou adicionar uma extensora. Eu gosto de sempre deixar uma cadeira extensora em um treino de perna, justamente pelo enfoque dela no reto femoral. A cadeira extensora para mim é um exercício que poucos exercícios fazem. O que ela faz seria o quê? Dar essa ênfase no reto femoral, que seria só uma flexão nórdica reversa,
um C-Squad, mas essa aluna já não tem aquela mobilidade bastante, às vezes, para desempenhar nesse sentido. Primeira série, sempre gosto de uma série de aquecimento, então um X ali de 8 a 10 repetições, carga, 50% da carga válida que você vai utilizar. Isso é só uma estimativa, tá? Não necessariamente o meu aluno tem que fazer esse número certinho. Até por isso que eu deixo a margem nessa série de reconhecimento aqui de 70, 80% de uma carga. E no caso dela, eu já treino ela presencialmente, então não é como se eu estivesse montando esse treino da cabeça, tá? Eu já tenho a questão da anamnese, N avaliações, posso até mostrar aqui, ó, para vocês. Vou mostrar aqui para vocês. Então, avaliações morfológicas, 7 dobras. Eu já tenho um baita histórico com ela, um bom resultado com ela. Ela treina 9 vezes no mês comigo, uma semana ali, então 3 treinos ela perde porque ela viaja. Então, assim, por isso que às vezes o ganho de massa magra não fica tão aparente, entende? Bom, voltando ali para o treino, eu não estou com meu teclado e mouse porque eu tenho que usar a porta USB do meu tablet para o microfone. Agora, segundo treino. Quando você busca o seu segundo treino, se eu fiz um treino ali que deu um volume um pouco a mais de quadríceps, 6 séries válidas para quadríceps, deu um volume a mais um pouco de glúteo, só que exercícios, eu coloquei uma pélvica e tal, mas ainda assim, não foi tanto enfoque assim, esse treino eu vou buscar exercícios isoladores. Então, eu não vou fazer um treino extremamente pesado com exercício multiarticular, como teria ali o leg press, entendeu? Então, por exemplo, nesse treino não vai ter nenhum padrão de leg, não vai ter um padrão de agacho, mas vai ter um exercício que é bem polêmico até, tá? Seria o afundo barra passada. Eu fiz um teste já desse treino com ela para ver como sairia. Primeiro exercício seria o quê? Abdução. Porque eu gosto de fazer abdução com ela. Cara, ela tem um procedimento estético de glúteo, no qual ela sente muito desconforto ali, que o glúteo médio dela não fica tão bem quando ela não está treinando aquela musculatura. É algo muito individual dela, no qual eu busco melhorar essa região. Óbvio que você não tem como melhor construir ou mudar a anatomia de glúteo, mas assim, eu tenho como fazer o quê? Por o máximo de massa magra para ela naquela região e, consequentemente, dar um aspecto visual melhor para ela. Então, se para ela se sente melhor dessa forma, quem sou eu e posso dizer ali que ela está errada, etc. Extensão, eu coloquei um errado, aí depois eu posso até tirar isso aqui, entendeu? Porque aí seria o coice mesmo, que eu faço em uma máquina, não na extensão em si. Aí eu coloquei um padrão de abdução, coloquei um padrão de extensão. O que, que eu vou fazer agora? Colocar um padrão de flexão de joelho. Então é nesse momento que eu pego uma cadeira flexora. Por que eu gosto da cadeira? A cadeira flexora ela tem uma característica que é um alongamento um pouco maior dos seus isquiotibiais, posteriores de coxa, e ela, diferentemente da mesa com esse alongamento a mais, ela pode me gerar, talvez, um pouco mais de massa magra quando se compara à mesa, segundo alguns artigos já tem publicados. Óbvio que a mesa vai ter trabalhos de adutores de coxa, ou seja, a mesa é ruim? Não, eu gosto da mesa tanto quanto, ou quem sabe mais dependendo do tipo de pessoa do que a cadeira. Mas eu gosto de sempre fazer essa variação. A academia que eu treino ainda não chegou a flexor em pé, senão teria em um treino mês, outro cadeira e o outro é flexor em pé, para tentar ter um mínimo de variabilidade de estímulo. Mas infelizmente a vida não é tão fácil assim para mim, né? Então nesse treino também eu gosto de colocar a passada ou avanço. Eu não sei se vai ter aqui no app. Acredito. Tem sim. Passada em avanço. Deixa eu ver se aqui vai para frente. Não, vou colocar aqui passada. Passada com halteres é bem o que ela faz.
Como eu vejo que a passada pode ser utilizada? Vamos lá. A passada é um exercício que, se você não tem o mínimo de metrificação com ela, não vale a pena você adicionar no treino. Se você vai fazer nada infinito, rodando, ai, porque gosto de sofrer e tal, não vai ser útil. Mas a partir de um momento que você metrifica, ou seja, determina uma distância fixa, no qual a minha academia tem uma área delimitada que dá para fazer isso, e você vai tentando adicionar sobrecarga ao longo do tempo, a passada pode ser sim um exercício válido para o seu treino, desde que você anote o peso que você está utilizando e metrifique essas séries e a recuperação do treino. É um exercício milagroso? Não, mas é um exercício como qualquer outro. Vamos lá, mantendo como vocês já viram como eu gosto de utilizar, então 2x 8 a 10, carga 50%, intervalo 60 segundos. Agora, adicionar série, 1x 4 a 6, carga de 70 a 80%, intervalo 60 segundos. Isso aqui, como eu estou treinando presencialmente com ela, não é algo que eu teria que me importar tanto esse tempo de descanso, porque quando eu vejo que minha aluna vai precisar de mais descanso, eu ponho mais descanso. Inclusive, geralmente, um aluno de consultoria às vezes vai estar lá com 120 segundos, 130 segundos, que também não precisa ser obrigatório o tempo que eu coloquei. É mais como uma margem ali para ela se basear. Ah, eu tenho que fazer tal tempo, tenho que fazer tal coisa. Entendeu? Ok. A gente tem ali um primeiro treino com exercício multiarticular. Eu sei que passada é multiarticular, pelo amor de Deus, não precisa matar no comentário. Mas ela é um exercício que, quando se compara a um leg, ela gera muito menos fadiga no SNC, ou seja, sistema nervoso central, do que quando a gente olha para a passada, que vai sim gerar um acúmulo de uns H+, então aquela sensação ali de queimação na musculatura, mas não vai ser isso que vai acabar com o treino da pessoa, até porque está como último exercício. Vamos lá. Treino número 3. Treino número 3, aí sim eu vou buscar um pouco mais de volume também nos meus posteriores de coxa. Lembra que eu falei que também posterior é um enfoque? Eu não esqueci do posterior, tá? Então, nesse treino aqui, a gente coloca o lower 3. Lower 3, isso. E, não, aí. Lower 3, que eu vou buscar o quê? Primeiro exercício, RDL, Romanian Deadlift. Nesse exercício que eu vou buscar a progressão máxima dela no exercício multiarticular. Eu pesquisei RDL, mas não foi, não sei se o R estava minúsculo. Olha como é que tá bacana já esse banco de dados que eu estou criando. Eu já estou com 2 páginas de exercícios, e a maioria ou eu gravei ou eu peguei um vídeo bom de execução do YouTube. Então, assim, eu particularmente fico um pouco orgulhoso de mim mesmo por ter tá criando um bom banco de dados. Não estou achando RDL, vou pesquisar ele em maiúsculo aqui para ver se eu acho RDL. Deixa eu ver esses exercícios. Ah, tá. Não estava favoritado. Ok. RDL com halteres. O que o RDL tem de diferencial de um stiff ou de um levantamento terra? O RDL ele tem uma tensão constante, porque o stiff, naturalmente, você tem que deixar a barra encostar no chão. Você tira o peso do chão, porque o stiff, diferentemente do terra, que o terra seria uma remada do chão, o stiff é uma puxada. Você está usando praticamente só seu paravertebral para puxar a barra do chão e aí sim ter o movimento de extensão do quadril e tal, e trabalhar ali os seus posteriores de coxa e glúteo. O RDL não, o RDL você quando está com barra não deixa a barra bater no chão e vai ter essa tensão sempre constante. A flexão de joelho do RDL, quando se comparar ao stiff, é um pouco maior, que no stiff, como o nome se diz, pernas rígidas, você teria que ficar com seus joelhos rígidos, na verdade, você teria que ficar com os joelhos ali parados, sem ficar movimentando eles como no RDL.
Vamos lá. RDL como primeiro exercício. Posteriormente a isso, eu já adicionei uma mesa, já adicionei uma cadeira essa semana. Mas, como eu conheço essa aluna e ela também tem uma lipo, a lombar dela é um pouco mais fraca. Então, por isso que mesmo eu tendo uma cadeira no treino passado, eu vou ter que adicionar uma cadeira novamente. Se tivesse uma um flexor em pé, eu adicionaria a flexor em pé nesse treino, seria ótimo, tá? Porque eu estaria alongando muito aquela musculatura e encurtando novamente. Mas infelizmente não é o que temos ainda, então vou trabalhar com o que eu posso. Agora eu coloquei um RDL, então foi volume o quê? Glúteo, posterior de coxa. Posterior de coxa novamente. O que eu vou fazer? Mais uma vez, a abdução de quadril. Por que a abdução de quadril? Justamente pelo motivo que falei. Então, sim, essa aluna vai ter 3 padrões de abdução. Mas 2 deles vai ser com o corpo à frente, um vai ser abdução completamente reto. Olha, cadeira, abdução, RDL. Qual é o próximo exercício? Cadeira extensora. Sim, não esqueci do meu quadríceps. Então, cadeira extensora. Agora eu vou de novo anotar o treino para não ficar aquela coisa jogada ali, que eu só vou anotar a carga. Então, ó, 1x 8 a 10, 50% do peso, 60 segundos, 1x 4 a 6, 70 a 80% do peso, 60 segundos e 3x, perdão, 3x 6 a 10. E carga máxima. 60 segundos, salva, 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 replica a série, seleciona tudo. E para recapitular, o treino da minha aluna ficou da seguinte forma. Lower 1, eu coloco a elevação pélvica, um dos exercícios que você vai movimentar muito peso e vai ser exercício base de progressão ali do treino. Exercício número 2, abdução de quadril com o corpo para frente, trabalhando em uma parte, tentando, trabalhar uma parte um pouco mais específica desse glúteo. Mesa flexora, adição de volume de posteriores de coxa. Leg press, tendo um exercício multiarticular e a gente trabalhando quadríceps e glúteo de uma boa forma. Treino número 2, lower 2, abdução de quadril, no qual eu vou trabalhar o glúteo dela de maneira isolada novamente, dessa vez com o corpo reto. Glúteo coice na polia, a gente também dando enfoque no glúteo dela, só que dessa vez trabalhando com um padrão de extensão de quadril. Cadeira flexora, trabalhando com padrão de flexão de joelhos e pondo ali o volume do treino de posteriores de coxa dela. Passada com halteres, pensando no volume de quadríceps e de glúteo. Não vai fazer como essa moça está fazendo, tronco inclinadinho à frente, tentando ali aumentar o grau de flexão de quadril e direcionar um pouco mais para essa musculatura e minimizando um pouco o grau de flexão de joelho dela durante a execução. Treino 3, RDL com halteres, Romanian Deadlift, tendo ali sua tensão constante, trabalho de posteriores de coxa e de glúteo. Cadeira flexora, buscando ali outro padrão de flexão de joelho, no qual ela vai conseguir trabalhar esse posterior também de maneira alongada, assim como no RDL. Abdução de quadril, focando ali em glúteo, naquela região que já foi especificada no vídeo, que eu quero dar mais enfoque. Cadeira extensora, tendo mais um trabalho de quadríceps durante a semana, que teve nos outros 2 treinos, e focando ali no reto femoral, não sentando volume para o quadríceps, então tentando jogar esse volume da melhor maneira possível. Basicamente o treino foi isso, o vídeo ficou um pouco longo, 20 minutos de vídeo. Se alguém chegou aqui até o final, recomendo se inscrever nesse canal, porque eu vou voltar com esse canal ativo. E se você puder comentar ideias de novos vídeos que você gostaria de ver, perfeito.